E aí, meus amores, como é que vocês estão? Baterias renovadas para a gente pegar a reta final desse ano estranho aí, esse ano maluco. E vamos dar seguimento aqui à nossa conversa sobre a estrutura fundiária do Brasil, sobre as questões ligadas à agropecuária no Brasil. Então vamos lá. Nessa aulinha a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a questão da estrutura fundiária e vai falar também sobre a questão do agronegócio, né? A atividade agropecuária ela vai ser influenciada por 4 fatores, né? Quadro natural, relevo, clima, quadro humano, as relações de trabalho, né? E a gente vai ver que depois da Revolução Verde a gente teve uma proletarização muito grande do trabalho no campo, né? O quadro econômico, né? A questão dos investimentos tecnológicos e a demanda de mercado, ou seja, o estímulo à produção. O que vai ser, qual cultura que vai ser estimulada a ser produzida, né? A gente vai ter, então, 2 modos de produtividade, o modo extensivo e o modo intensivo. O modo intensivo é o modo ligado ao agronegócio, à agroindústria, né? Há um alto investimento em tecnologia, tecnologias mais modernas, o que gera alta produtividade. O extensivo, tá? É o ligado à técnica tradicional, aquela coisa que o cara aprendeu a fazer com o pai, que aprendeu a fazer com o avô, né? O que nem sempre vai dar o melhor resultado em termos de produtividade, né? A agropecuária no Brasil ela vai ocupar mais de 18% da população economicamente ativa, né? A agropecuária ela vai ter uma importância muito grande na economia brasileira, né? E vem crescendo ao longo do tempo, principalmente por causa da extensão cada vez maior do agronegócio no país, tá? Então, agronegócio. Vamos pensar que o agronegócio seja o seguinte: a gente tem aqui a prática da agricultura e do ladinho a gente já tem a indústria que vai beneficiar o produto agrícola, né? Ligado já a uma rede de distribuição e serviços, certo? O agronegócio ele é responsável por 22,15% do PIB brasileiro e responsável por 37% do que é exportado no Brasil. Então vê que a agropecuária ela é a base da economia brasileira ainda, né? A gente pode mudar um pouquinho lá o item agrícola da vez, né? Mas a gente ainda depende muito da questão agropecuária para a economia nacional, né? As exportações do agronegócio brasileiro, elas são importantíssimas para regular a balança comercial brasileira, né? Uma vez que é o principal item de exportação, né? Então isso vai regular, né, o saldo da balança comercial, né? A gente já falou sobre essa questão da Revolução Verde, mas achei interessante a gente tocar no assunto novamente, porque não é que a modernização seja ruim. O problema é que a modernização ela traz a rodo dela alguns problemas que ou não foram sanados, ou por falta de vontade governamental, ou por excesso de vontade do agroempresário, né? A Revolução Verde ela introduziu o que a gente pode chamar de agricultura moderna, com uma maquinização cada vez maior. E isso vai ter uma repercussão no mercado de trabalho no campo, né? Com uma quimização do campo maior, né? A gente tem um uso muito maior de defensivos agrícolas, né? Uma nova divisão territorial do trabalho e uma especialização cada vez maior do espaço e do trabalho, né? Com o surgimento de novas áreas
né, de cultivo, o que no nosso caso, no caso brasileiro, gera inúmeros conflitos no campo, além de inúmeros problemas ambientais. Então, a questão da modernização no campo no Brasil, ela é responsável por questões socioambientais, pelo agravamento desses problemas socioambientais, né? A gente tem o Estado como grande agente ativo, né? A gente tem o Banco do Brasil como grande fornecedor de linhas de crédito para a produção agrícola, né? A expansão da fronteira agrícola, frentes pioneiras, o que no nosso caso, como eu acabei de falar, vai gerar problema socioambiental, porque o empresário ligado ao agronegócio, ele não quer saber se é uma reserva indígena, se é uma área de floresta amazônica, ele quer mais pasto, ele quer mais área para o plantio, então ele vai invadir. Então a gente vai ter áreas de conflito intenso pela posse da terra. Há um surgimento cada vez maior de complexos agroindustriais, o que a gente chama de caificação, né? E a expansão de áreas de cultivo de gêneros de exportação de energia e matéria-prima industrial. Ninguém, né, o empresário ligado ao agronegócio, ele não quer aumentar o plantio de feijão, de arroz, que é o que tem na mesa da gente no dia a dia. Ele quer plantar cana-de-açúcar, porque vai virar energia, né? Porque vai virar etanol para gerar energia. Ele quer plantar soja para ele vender, para virar ração, né? Então há uma expansão cada vez maior da produção agrícola voltada para a exportação, né? A modernização, ela também produziu, né, uma expansão de monocultura. Como eu falei antes, é o que dá dinheiro para o empresário, né? Expansão dos latifúndios, uma vulnerabilidade cada vez maior da pequena propriedade, né? A proletarização do campo, ou seja, o dono lá do agronegócio, o burguês, ele vai ter uma relação com o trabalhador rural de burguês proletário, ou seja, ele vai explorá-lo através da mais-valia e não vai ter pudor nenhum de tirar a terra do pequeno proprietário, né? Há uma intensificação do êxodo rural, que vai produzir um problema lá na outra ponta, que é o aumento da população na periferia das grandes cidades e impactos ambientais. Isso é o retrato, né, do campo brasileiro hoje, né? A gente vai ter um país onde 60% das terras são latifúndios, né? São latifúndios, tá? Aí a gente vai ter 27% da área das terras no Brasil em área urbana e 13% em área indígena, em reservas de povos indígenas. E que a gente tem a evolução da concentração da propriedade de terras no Brasil. A grande propriedade aumenta cada vez mais, improdutiva, quase que dobrou o latifúndio improdutivo no país, né? Esse movimento é um movimento que encontrou resposta nos camponeses, né? A gente, na década de 50, 60, teve o surgimento das ligas camponesas, e na década de 80 a gente teve o surgimento do movimento dos sem terra. Esses dois movimentos foram movimentos, né, que surgem como resposta ao avanço do latifúndio sobre a pequena propriedade, como resposta ao avanço da precarização da relação entre os donos da terra, entre aspas, e o pequeno trabalhador rural, né? Então a gente vai ver que aqui na fronteira entre Pará e Amazonas, a gente tem áreas de conflito intenso pela posse da terra. Ver como nesse último ano, como é que os conflitos no campo surgiram absurdamente, né? Por causa de uma política com relação ao meio ambiente extremamente equivocada, né? Com isso, a gente vai ter um número cada vez maior de assassinatos de índios e lideranças indígenas no campo, né? Assim como de líderes ligados aos movimentos sem terra,
né? E por que a gente deveria fazer uma reforma agrária, mudar a estrutura fundiária do Brasil? Primeiro, para reduzir o êxodo rural, fixar o homem no campo, né? Combater a fome. Você fixando o homem no campo, dando condições desse pequeno camponês produzir, a lavoura tradicional brasileira é o que? Arroz, feijão, mandioca, que é o que está na nossa mesa no dia a dia, né? Então isso vai diminuir a fome, né? E para reduzir, obviamente, a questão da violência no campo e na cidade, tá? É uma necessidade, a reforma agrária é uma necessidade, né? Não só para o homem do campo, mas para todo brasileiro, tá bom? Beijo grande, meus amores, fiquem bem, tá? A gente se vê por aí.